E aí, mais uma live hoje, né? Ontem a gente começou com o pé direito, vocês curtiram muito, aproveitaram as informações, eu amei a interação que a gente fez, foi muito legal. E hoje a gente vai dar seguimento, porque, como eu comentei ontem, dor lombar, né? Primeiro, dor musculoesquelética é um problema de saúde mundial e dor lombar mais ainda, né? Então a gente vai conversar hoje, eu vou botar o tema aqui, fáscia e coluna lombar, qual a melhor abordagem? Fáscia e coluna lombar, qual a melhor abordagem? Será que existe uma melhor abordagem? Importante a gente pensar nisso, né? O que a literatura está trazendo pra gente? Né? O que tem de relevante aí, tá? Lembrando que no link da bio vocês podem acessar, eu sempre vou falar de um artigo, né? Então, vocês podem acessar o artigo que eu vou falar e aí a gente vai conversando. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero saber é que vocês me digam, me cita 3 coisas, tá? Que tu usa como abordagens quando tu atende alguém com dor lombar, tá? Eu quero saber o que vocês usam como abordagens terapêuticas. Quando vocês pensam que a pessoa tem uma disfunção lombar e que a fáscia está envolvida, o que vocês usam de terapêutica? Qual é o tipo de tratamento que vocês usam para abordar a fáscia? Esse é o tema da nossa live de hoje. Então eu quero saber de vocês. Vamos lá, Bianca, Natália, Nilza, Dani, Lídia, Márcia, vamos lá. Coloquem pra mim. Cleide tá entrando aí. Paciente, a pessoa tem dor lombar, tá? E vocês consideram que a fáscia está envolvida. A fáscia, vamos dizer, né, tá implicada nessa queixa que a pessoa tem. O que vocês usam de abordagens? Me cita pelo menos uma, tá? 1, 2, 3. Mariana, Nívia, coloca aí pra mim. O que vocês usam como abordagem de tratamento quando vocês querem tratar alguém que tem dor lombar e que vocês consideram que a fáscia está envolvida? Vamos lá, coloca aí pra mim, tô esperando. Quero saber de vocês, tá todo mundo tímido? Oiê! Coloca aí pra mim. O que você usa? Andréa, coloca pra mim. O que você usa para abordar a fáscia de um paciente que tem dor lombar, né? Quais são as estratégias? Fala aí pra mim. Estou na escuta. Lembrando que quem não conseguiu ver a live de ontem tá salva, foi muito, muito legal. A gente falou muito da inervação, a gente falou, né, o que acontece, por que a gente tem que entender de nocicepção e não pode falar necessariamente que a gente vai ter uma abordagem que vai aliviar a dor, né? E aí tem no link da bio, vocês entram lá e vocês têm acesso a um artigo sobre o assunto, tá? Bom, vamos lá então. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Vou falar da minha realidade, né? Primeiro, quando o paciente me procura para tratar uma dor lombar, né? Vamos ver o que a Mariana botou ali, ó.
Eu gosto de fazer avaliação, descobrir o problema é a cicatriz ou somente tensão e depois defino se vai ser melhor uma liberação ou outro procedimento. Tá bom? Isso, amanhã a gente vai falar de avaliação. Bolinhas, overball deve ser, né, Nívia? E terapia manual. Isso, tá. Maravilha. Então, olha só que interessante. Ninguém falou só uma estratégia, né? Então, vou comentar com vocês o seguinte. Podem ir colocando aí as perguntas, tá? Eu só vou tirar aqui o comentário um pouquinho. Coloquem as perguntas e os comentários de vocês que eu já vou olhar. Vamos por partes, então. Né? Na realidade, o tipo de paciente que eu atendo, para mim é mandatória a avaliação e eu vou falar disso amanhã com vocês. Mas hoje eu quis conversar sobre o que a gente tem de evidência dentro das abordagens que a gente já usa normalmente, tá? E eu vou começar pela terapia manual. E quando a gente fala em terapia manual específica para abordar fáscia, a gente tem que conhecer, entender a liberação miofascial, tá? A definição de liberação miofascial, para quem não conhece, ela é definida como uma técnica mantida por um longo período, que varia de 3 a 5 minutos no mínimo, com uma carga baixa, com um tempo maior. Isso é a definição de liberação miofascial. Não é essas barbaridades que a gente vê por aí, tá? O myofascial release, a liberação miofascial clássica, ela é técnica mantida durante um tempo prolongado. Ela pode ser na direção de estirar o tecido, já vou comentar sobre isso, né? Ela pode seguir o movimento do tecido, ela pode ser feita com as mãos, ela pode ser feita, algumas pessoas usam antebraço, outras usam cotovelo, assim, tem várias formas de usar liberação miofascial. E aí começa um problema. Como não existe um consenso, não existe um padrão e cada um fica defendendo a sua técnica, cada um quer mostrar que essa técnica é melhor que a outra, tá? E na verdade, o que a gente tem visto na literatura? Que quando a gente fala de liberação miofascial manual, terapia manual, a gente não tem ainda evidência de uma técnica ser superior à outra. O que a gente tem de evidência é que, por exemplo, técnicas mais agressivas, manuais, mais agressivas que eu quero dizer, que geram um processo inflamatório considerável depois da aplicação, tem poucos ensaios clínicos e os ensaios clínicos não mostram superioridade. Então a resposta não é boa, tá? Nos estudos que a gente tem. E aí, o artigo que eu separei hoje para vocês, que vai estar lá no link da bio, é uma revisão sistemática de 2023, tá? Que ela quis ver, os autores quiseram ver o efeito da liberação miofascial de forma isolada em pacientes que têm dor lombar crônica. Então, assim, eles não quiseram ver o efeito quando a gente combina técnicas, eles quiseram ver o efeito isolado, tá? E aí, quando os estudos trouxeram, por exemplo, quando compara liberação miofascial, né? E vai ver o que acontece na dor, os estudos de alta qualidade não mostraram efeito positivo. Ou seja, a liberação miofascial isolada, usada como único tratamento, nessa revisão
sistemática, ela não mostrou melhora em 2 semanas na intensidade da dor. E aí é importante a gente entender uma coisa agora aqui. O que o paciente quer quando ele vem na consulta? Bota aí pra mim. Qual é o desejo dele? O que ele espera que aconteça quando ele consulta contigo? Por que ele vem buscar atendimento? Porque ele quer ficar com uma pele melhor? Porque ele quer o quê? Principalmente aliviar a dor, melhorar a dor, né? E aí não mostrou efeito, tá? Dentro do que a gente tem agora. E a outra coisa que a Mariana falou aqui também é melhorar a capacidade funcional. Então, tem um outro estudo que é muito legal, né? Que é um estudo que mostra mais, assim, mecanismos de ação, que até foi o professor Schleip, que é um dos autores. É um estudo de 2023 também. E ele mostra que, na verdade, a ideia deles era ver se a liberação miofascial, muito parecida com a que eu uso no meu dia a dia, que é mais mantida, que eu procuro não gerar dor, eu vou conforme a tolerância do paciente, etc. Eles viram que aumentava a microcirculação local. Só que olha só, gente, aumentar a microcirculação local não quer dizer que vai trazer melhor movimento e não quer dizer que vai diminuir a dor do paciente. Se a gente lê um estudo e que não vê essa questão da dor e a questão funcional, fica difícil. A gente não pode afirmar que aumentar a microcirculação se lá no final se traduz como uma melhora de dor do paciente, como uma melhora funcional. Assim como melhorar glide, assim como desagregar ácido hialurônico. Vocês entendem que mudar a estrutura, então assim, tem lógica pra gente que se a gente aumentar a microcirculação, se a gente desagregar o ácido hialurônico, teoricamente a gente vai ter menos dor, certo? Mas será que isso acontece na prática? Os estudos não estão medindo isso e isso é um problema. Por isso que a gente, quando vai ver, vai conversar com quem é de uma ciência mais dura, assim, vai dizer, não, isso aí não funciona. Porque, na verdade, o jeito que os estudos estão sendo feitos estão complicando a nossa vida, tá? E aí tem um outro estudo que comparou não isolado. Então, assim, liberação, para encerrar o assunto, liberação miofascial como uma técnica isolada, a gente só tem 3 estudos que mostraram. Um mostrou redução da dor, mas não muito significativo. Outro não mostrou e o outro mostrou, né? Então, assim, a gente tem pouco argumento. Daí a gente vem com aquela coisa, tá, mas eu uso na prática. Pois é, a gente usa, né? Mas o que essa literatura tá apontando? Que talvez realmente não seja uma boa estratégia usar de forma isolada, tá? Então, primeiro ponto. Depois, eu peguei um outro estudo que comparou manipulação. Então, um grupo usou manipulação thrust na torácica e na lombar, mais liberação miofascial, e o outro grupo usou só thrust. Não fez diferença adicionar a liberação miofascial nesse grupo que fez manipulação. Então, os resultados foram muito parecidos, tá? Só que eles não descrevem bem que tipo de liberação miofascial eles fizeram. Então, isso é um problema pra gente também, tá? Vocês falaram de bolas, né? Bolinhas, vocês falaram de rolo.
Será que foam roller é efetivo para pacientes que têm? Pode botar nos comentários aí. Será que é positivo para pacientes que têm dor lombar? O que vocês acham? Vamos ver o que vai vir aí? Então, olha só. Uma revisão da Cochrane. Cochrane é uma base de dados muito conceituada, né? Não existe essa revisão para liberação miofascial ainda, mas tem para foam roller, tá? E o que eles viram? Foam roller não, desculpa. Músculo energia, tem a revisão da Cochrane. Para foam roller, a gente tem outras revisões mostrando efeitos a curto prazo. Então, de novo, né? Tem um efeito a curto prazo quando eu uso essas técnicas de forma isolada. Não é tão bom assim o efeito. E a outra questão que a gente tem que entender é que tem muito estudo que é feito com pacientes, com pessoas saudáveis. Eu não posso extrapolar os achados de um estudo que foi feito com indivíduos saudáveis para o meu paciente que tem dor lombar, né? Não é o mesmo cenário, tá? Então, o foam roller a gente usa, as bolinhas a gente usa, tem um efeito mais limitado também e, na verdade, né, deveria ser somado com outras estratégias. Olha para onde a gente está caminhando aqui, né? Para onde estamos encaminhando o raciocínio, tá? A revisão da Cochrane que eu tinha falado para vocês é em relação às técnicas de energia muscular, né? O manter e relaxar, o contrair e relaxar, que são técnicas bem tradicionais dentro do ensino da fisioterapia, são muito conhecidas na osteo, né? Na osteopatia também. E essa revisão de 2015, ela mostra que diminui, tá? No curto prazo, diminui a ativação, tá? Dos músculos lombares ali. O que quer dizer isso? Comparado com outras técnicas, né? A gente tem lá, em geral, indivíduos que têm dor lombar, uma maior atividade eletromiográfica da musculatura paravertebral. Na verdade, esses pacientes, a gente precisaria modular essa ativação muscular, né? E a musculoenergia, apesar de ter baixa evidência no curto prazo, ela parece diminuir essa ativação, diminuir dor e melhorar o estado funcional, tá? Tem uma pergunta aqui. Tá, já vou falar, tá, Nívia? Disso que tu botou aqui. Eu vou usar depois essa tua afirmação aqui, tá? Então, de novo, será que eu posso melhorar, né, os resultados se eu juntar essa musculoenergia com alguma outra coisa, por exemplo, né, por que musculoenergia tem efeito na fáscia? A gente está falando da miofáscia, a gente está falando daquela fáscia que está junto com o músculo, da fáscia profunda. Então, se eu gero uma contração no músculo, eu tenho um efeito na fáscia profunda, tá? Tanto para aumentar stiffness quanto para diminuir stiffness, diminuir rigidez. Pensando que rigidez, na verdade, a gente não quer que não tenha rigidez. Rigidez faz parte da estrutura, da organização do tecido, né? Então, se não tiver rigidez, não tem uma boa função também. Cuidado. Cuidado com isso. Eu quero liberar porque eu quero deixar mole, eu quero deixar frouxo, eu quero deixar solto. Não, criatura, não, tu não quer isso, tu quer modular a tensão, porque essa pré-tensão, ela faz parte do corpo humano, ela faz parte do tecido conjuntivo, tá?
Se tá frouxo, se tá solto, não transmite tensão, pelo amor de Deus, tá? Então, o que a gente já falou? Para quem tá aí entrando, né? A gente já falou que liberação miofascial isolada não tem uma boa evidência, não tem, né, assim, grandes resultados com estudos de qualidade. Energia muscular tem baixa evidência de melhora de dor e estado funcional, isso num curto prazo. Então, vamos pensar assim, que muitas abordagens que a gente usa se fala, né, do curto prazo. Eu costumo dizer para os alunos que fazem os meus cursos, esse curto prazo é como se fosse uma janela de oportunidades. A gente chama também de janela terapêutica. Eu vou aproveitar esse momento para buscar evoluir em outros aspectos com esse indivíduo. Né? Então, o que a gente comentou ali? A maioria quer melhorar da dor e melhorar a função. Né? Então, melhora a função, usa-se essa oportunidade para melhorar a função, tá? Ventosa. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de ventosa. Não uso, tá? Regina, tu acessa os artigos no link da nossa bio, tá? Eu já vou, tem umas perguntas muito legais aqui, adorei. Ventosa, então eu peguei lá uma revisão só com ensaio clínico randomizado, ou seja, estudo que avalia paciente, né? Não é gente saudável. De 2024, quando é que a ventosa foi efetiva? Quando aplicada em pontos de acupuntura comparado com a aplicação na lombar. Ou seja, o indivíduo, o terapeuta que tem formação em acupuntura, que usa um raciocínio sistêmico, tem muito mais chance de ter bons resultados do que o indivíduo que sai aplicando direto a ventosa na lombar, tá? E isso é uma coisa que sempre fez muito mais sentido pra mim. E de novo, pra quem é novinho aí, gurizada que tá começando, ventosa é mais antigo que a minha avó. Uma técnica muito antiga, isso não é novo. Virou uma febre agora, não sei porquê, sei porquê até, né? Por causa de alguns atletas, enfim, na mídia, mas não é melhor, não quer dizer que vai ajudar o teu cliente, tá? E o dry needling, Fabi? Agulha, já que estamos falando, né? Aí a mesma coisa, tá? O que se viu? Que o dry needling, ele diminui a atividade eletromiográfica dos músculos paravertebrais que em geral estão muito ativados em quem tem dor lombar crônica, tá? Quer dizer que isso vai diminuir a dor? Quer dizer que vai aumentar a funcionalidade? Não sei. Preciso testar isso com o meu paciente, tá? Se o objetivo é esse, pode ser que funcione sim. Se você tem formação, se você, né, faz agulhamento, tá? E agora eu quero falar dos exercícios antes de eu responder aqui as perguntas de vocês. Qual é o melhor exercício para dor lombar? Coloca aí pra mim. O que vocês usam de exercício? O que vocês acham que a literatura traz como melhor exercício? O Juan, quando soltou o quadrado lombar, apesar da dor centralizar, pode aumentar? Daí, Juan, essa questão da dor centralizar, ela vai funcionar com pacientes que respondem ao movimento. E quando a gente fala
Ó, botei aqui a pergunta, ó. Quando a gente fala em exercício, tá? Não exercício, eu me perdi aqui. Quando a gente fala em dor que centraliza, deixa eu só tirar o comentário aqui. Quando a gente fala em dor que centraliza, tá? É um tipo de raciocínio que, inclusive, eu vou trabalhar isso com vocês. E agora é o momento que eu quero passar essa informação. Vou trabalhar isso com vocês no workshop. Quem se inscrever no workshop de dor lombar, que vai ser agora, dia 24 de fevereiro, em que eu vou trazer uma estratégia de abordagem. Porque a gente tá vendo que técnicas isoladas pipocando aqui e ali, muitas vezes o resultado não é bom, né? Então, no dia 24, a gente vai ver avaliação, a gente vai ver estratégias com foco na face, a gente vai ver essa questão da centralização. Não é todo paciente que responde à centralização. O que ele quer dizer com centralização? É quando os sintomas que estavam mais irradiados ou indo mais para o quadrante inferior, para o membro inferior, eles começam a ficar mais localizados na lombar. Isso, teoricamente, nos leva a um bom prognóstico, né? Um paciente que deixa de ter uma irritação numa raiz nervosa, né, na parte que vai mais para o periférico e começa a localizar na lombar, e depois a ideia é que essa dor não esteja mais ali. Mas são pacientes específicos, nem todo mundo responde a essa estratégia de avaliação mecânica, e a gente vai ter que avaliar e testar para saber, tá? Mas eu gostei da pergunta. E sair soltando por soltar é como esses dias uma pessoa me perguntou: Fábio, minha paciente tem muita tensão no lombar porque ela tem cólica no período menstrual e ela tem trigger points nos abdominais. Pra que soltar? Isso é protetivo. Quer dizer que é aquilo ali que tá gerando a dor? Ou é toda a questão sistêmica que essa paciente está passando, entendeu? Então, às vezes, não é estratégico soltar. A gente tem que entender que se o indivíduo tá em dor, tá com dor, o sistema nervoso autônomo tá no modo, normalmente, não é regra, de luta ou fuga. Ele tá se sentindo ameaçado, então ele tá no modo protetivo. E eu vou lá e tiro as proteções. Cuidado, hein? Cuidado que o tiro sai pela culatra. Eu quero saber se vocês colocaram aí pra mim em relação ao que vocês usam de exercício para lombar. Ó, o que a Nívia botou? Eu uso acessórios, terapia manual, passo para alongar e finalizo com exercícios de força, tudo no mesmo atendimento. Será que o alongamento é necessário para todo mundo que tem dor lombar? Isso é uma pergunta. Eu tô cheia de pergunta hoje, né? Se o paciente tem algo radicular, se ele tem uma irritação no trajeto neural, será que alongar é a melhor estratégia? Todo mundo precisa alongar? Acho que não, né? Então, a gente vai ter que avaliar, ter que entender o nível de sensibilidade. Eu procuro muito mais mobilizar do que alongar. E se a gente estiver falando de alongamentos, a gente vai pensar em alongamentos mantidos por um tempo prolongado, tá? Que é acima aí de 2 minutos. Vamos ver aqui. Certo? Então é isso. Cuidado aí com os alongamentos, tá? Vamos ver o que é mais. Eu perguntei dos exercícios. O que vocês usam? Já vamos falar aqui. Eu já te respondo, tá? Vocês não botaram nada, torções e grounding, por exemplo.
O grounding não tem evidência, né? Se a gente for por evidência, torções, a gente vai ter que ver se o paciente vai responder, né? Mas, ó, o que a Marcela botou aqui pra nós, ó? Só cortou aqui. Tá, entendi. Exercício aeróbico é o melhor comprovado em evidência para tratar dor crônica, independente de qual dor, né, Marcela? Como começar? Qual é a dose, né? Se sabe que é de moderada para alta, a gente não tem que fadigar o paciente. E aí, muitas vezes, a gente vai usar, Marcela, a terapia manual, o rolo, o dry needling, a exposição gradual para conseguir chegar no exercício aeróbico. Porque é um paciente que ele não tem nem motivação, ele tem medo, ele não tem energia, né? Tem vários fatores que não... E não é à toa que... Apesar que, assim, eu tenho muito paciente super ativo fisicamente, tá? Isso é uma questão para pesquisa. Paciente que faz atividade física e tem dor. Então, talvez a gente possa pensar, para quem é sedentário, o exercício aeróbico parece ser um bom caminho, né? Mas para quem já faz exercício e mesmo assim tem dor lombar, responde aí para mim, Marcela, se tu tá aí. Gente, revisão de novo, tá? Da Cochrane. Quando eu falo Cochrane, é porque é a maior evidência considerada pela literatura, tá? Nenhum tipo de exercício é superior quando compara Pilates, controle motor, estabilização e piriri com pororó. Nenhum exercício é superior. O mais comum usado é controle motor e não é superior a outros tipos de exercício, né? Também nem para dor crônica, nem aguda, nem subaguda, né? Pilates tem baixa a moderada evidência, é melhor do que uma mínima intervenção. Então a gente teria que pegar um estudo comparando exercício aeróbico e Pilates, né? Yoga, baixa a moderada evidência quando comparado com não fazer exercício. Ou seja, eu não sei se yoga funciona. Porque quando eu comparo não faz nada com isso, como é que eu vou dizer que é melhor, gente? Eu tenho que comparar com isso com A com B, não A com nada, né? Então também não, pouca ou nenhuma evidência ou nenhuma superioridade em relação a outros tipos de exercício. Exercícios faciais, que a gente vê muito, né? A gente tem muitos métodos de exercícios faciais. Não tem nenhum ensaio clínico, pessoal. Tô falando de evidência. Não tem. Não sabemos se é melhor ou se é pior, tá? A Regina colocou aqui que ela usa ponte e o exercício de 4 apoios. Mas o quanto isso é funcional, Regina? Se eu quero melhorar a capacidade funcional, será que eu devo ficar só nesse tipo de exercício, né? Ana Paula, vamos lá, vou botar aqui, ó. O maior desafio é convencer quem tem dor lombar a não contrair o abdominal o tempo todo. Como fica a transmissão? Peraí, Ana, que eu vou ter que voltar aqui. Como fica a transmissão de força e as terminações nervosas da face toracolombar? Provavelmente sensibilizadas, né? Porque a gente tem um tônus basal, mas não tem que ficar contraído o tempo inteiro. E isso alguém ensinou para essa pessoa, alguém botou na cabeça dessa pessoa que para não ter dor lombar ela tinha que contrair.
ou então ela mesma trouxe esse mecanismo de defesa, tá? Só que na verdade acaba não ajudando, né? Tá. Modulação das vias analgésicas. Sim. Ok. Exercício ativo assistido pode ser um começo, né? Olha só, fortalecimento, a Ana Carol botou moda do fortalecimento do core sem raciocínio maior. O próprio, agora escuta aqui, escuta que eu vou te dizer. O próprio Paul Hodges, que foi o cara que publicou a questão do core, veio a público pedir desculpa. O estudo deles tinha erro nas medidas eletromiográficas, tá? Então, cuidado. Esquece fortalecer core em quem já é totalmente rígido. Leva essa pessoa para função. Daí, Nível, eu vou te pedir, então, nós vamos trocar esse nome alongamento para mobilidade. Alongamento dinâmico, mobilidade, talvez seja melhor para a gente não ter essa confusão com alongamento mantido, né? Exercícios de mobilidade e controle motor não são superiores, tá? Então, no final das contas, a gente vai ter que avaliar, pessoal. A gente vai ter que avaliar, como eu trouxe aqui para vocês, o que tem de evidências, juntar as preferências do paciente, o que ele já fez, que já resolveu também dentro de um bom senso, e aí traçar uma estratégia terapêutica. Achar que com um recurso a gente vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, que a gente vai deixar o paciente que tem dor lombar crônica excelente, não vai ser muito difícil. E na verdade a gente tem que agir também como se a gente fosse um coach de saúde. A gente tem que conversar, a gente tem que esclarecer as dúvidas, a gente tem que aconselhar, a gente tem que entender os medos desse paciente, né? Passar a questão da confiança, certo? Exatamente isso que eu falei agora, Regina, para ajudar. Primeiro testa se ele tem cinesiofobia mesmo. Tem questionário validado para o português, escala de tampa de cinesiofobia. Será que ele tem cinesiofobia? Né? Depois, se ele tem ou se ele tem medo, enfim, né, a gente precisa entender qual é a gravidade, a gente vai expondo ele gradualmente ao que ele tem medo, né? A gente vai modulando, a gente vai passando segurança. Não é uma tarefa fácil, né? Mas é possível, tá? A Keila perguntou da questão dos estímulos vibratórios, tá? Quando se comparou o foam roller com e sem vibração, o foam roller que tem vibração, ele mostrou resultados superiores. Mas aí tem uma questão importante, que é em relação à face tóraco-lombar, que ela não tem, por exemplo, uma grande quantidade de receptores de Pacini, que são os receptores que mais respondem a estímulo vibratório, né? Então, para lombar, talvez não seja a melhor estratégia, tá? A gente falou muita coisa, eu amei as perguntas de vocês e quer aprender, né, mais sobre tudo isso que eu venho falando, quer aprender com tudo que eu estudo, vou te passar todo o conhecimento que eu já adquiri e sigo adquirindo, né? Então vem comigo dia 24, workshop sobre dor lombar, em que a gente vai ter uma ênfase na face, mas a gente vai ver avaliação, a gente vai ver estratégias, né, de exposição gradual, a gente vai ver estratégias de como
trazer não só uma melhora da microcirculação da face, desagregação de ácido hialurônico, melhora da dor, mas também linkar com a capacidade funcional, tá? E digo para vocês, não existe uma única abordagem que é superior. A gente vai ter que fazer um combinado aí para ajudar esses pacientes, tá? Entender tipo de dor, né? Mobilidade neural, se ele tiver tensão neural, né? Começar pelas extremidades. Pode ser que sim, pode ser que não melhore para aquele paciente, né? Aí tem uma questão bem interessante, né, Simone, que entra com as crenças. A pessoa foi lá para tratar dor lombar. E aí, a gente sabe da continuidade facial. A gente sabe que muitas vezes que a gente pensa, né, em causa, que a causa pode estar lá na panturrilha. E aí tu usa uma estratégia de trabalhar só o membro inferior. E ele melhora. Mas ele fica com aquilo na cabeça. Mas ela não tocou na minha lombar. Eu vim com dor lombar e ela não tocou na minha lombar. E ela tinha que ter tocado na minha lombar. Tu entendeu? Então, por isso que eu falei, ser também um coach de saúde. Então, faz alguma estratégia para essa lombar, principalmente no paciente crônico, em que essa lombar, ela vai se adaptar, né, de uma forma disfuncional, provavelmente, né? As alterações, hiperalgesia, né? A gente tem que avaliar e aí também de sensibilizar o local, usar imagética motora, a gente vai ter que fazer estratégias, muitas vezes, não sei se é essa sensibilidade que tu tá falando ou se tu tá falando de um paciente que tem uma dor irradiada, uma questão neural, de nervo, né? Tipo um paciente que tem uma hérnia de disco que realmente está trazendo seus sintomas, tá? A gente tem estratégia para isso também, ok? Então, ó, o artigo que eu... aí a gente vai ter que buscar posições e exercícios que diminuem essa alteração sensorial. E também uma das estratégias pode ser de trabalhar mobilidade neural, tá? Pensando em algo mais neuropático, né? Isso aí. Ó, então, vem comigo no dia 24. Ó, o artigo já tá no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp, no link da bio. Já manda um direct aqui pra Carol, já faz a tua inscrição, tá? E vem, ó, vem aprender muito mais, tá? Porque tu merece ser um profissional de excelência e os pacientes que te procuram merecem um tratamento de excelência. Combinado? Amei as perguntas, amei. Obrigada a todo mundo aí pelas perguntas. Ó, vamos pro momento do print. Deixa eu me ajeitar pra ficar bonitinha. Ó, peraí. Cabelo de praia é aquela coisa, né? Faz o print. Marca lá, que eu amo ver que vocês estão comigo aqui. Nos marca, é muito legal. Manda o aviãozinho dessa live para alguém que atende pacientes com dor lombar. Isso é bem importante, né? Toda essa busca aí, trazendo, ó, de bandeja para vocês o melhor que tá na literatura. Pensa, e vou trazer muito mais ainda no workshop e vou trazer muito mais amanhã, que é a nossa última live sobre esse assunto, tá bom? Então, ó, super beijo, espero vocês amanhã, meio-dia aí,
2.